José fala muitas vezes, suco. é o suco do Brasil. Mas ainda falta sentir... A gente sente vergonha do parlamento quando a gente, né, presencia Aquele dia é aquilo um lá. vergonhoso. Sentir vergonha, mas essa vergonha, ela não... As pessoas podem ter sentido na hora do parlamento, mas elas não passaram pra si essa vergonha. Sabe por quê? De constatar, não, fui eu que fiz isso, eu tenho vergonha de ter feito isso. Não, eu tenho vergonha daquilo lá, mas não tenho vergonha de ter feito aquilo lá. Pergunta para as pessoas na Praça 7 se elas lembram o nome do vereador que ela votou. Não lembro. Do deputado que ela votou. Não lembro. Não lembro. Viu? Existe hoje no Brasil uma distorção, para mim, muito grave, porque as pessoas acham que o parlamentar, e aí nas 3 esferas, municipal, estadual e federal, o parlamentar é para pagar o enterro do filho, para comprar remédio, para comprar dentadura, a cesta básica. O parlamentar, e o parlamentar, nos 3 níveis, ele não é para isso. Só que se o parlamentar fizer uma campanha política para se eleger, tá concorrendo a um cargo eletivo, e ele faz uma campanha falando assim, aqui ó, não adianta bater no meu gabinete depois que eu for eleito, que eu não vou dar emprego para ninguém. Não adianta bater na porta do meu gabinete, que eu não vou pagar dentadura. Eu não vou dar cesta básica. Não me procura, porque eu não sou o SUS para dar remédio para ninguém, para comprar remédio. Ele não se reelege. Ele pode se eleger da primeira vez. Porque é preciso promover a educação do povo brasileiro. Olha, quem tem que fazer as políticas públicas para poder dar casa, educação, remédio, saúde, é o executivo. O parlamento ele tem a obrigação de produzir as leis e fiscalizar o executivo. Para que o executivo faça isso, o parlamentar não precisa e não tem, porque desvirtua. Porque vira assim, ó, você vai ser eleito se você fizer isso, fizer aquilo outro. Você não vai ser eleito pelas suas ideias, pelo tanto que você é ético, pelas leis que você vai propor no parlamento, tanto no município, quanto no estado, quanto na federação. Então isso precisa ser, se algum dia eu pudesse propor um projeto de lei, seria, todas as crianças a partir do 1º ano do ensino fundamental vão estudar direito constitucional. Nossa senhora, meu sonho. Direito constitucional. Meu sonho um trem. Para saber assim, aqui ó, direito constitucional, educação financeira. Acompanha o relator, hein? Acompanha o relator. Para as pessoas saberem o que faz o parlamento, para saber o que é o princípio dos 3 poderes, né? Os freios e contrapesos do Montesquieu, tá lá toda a nossa Constituição. Também tem aquela questão do avanço. Você fala aí de Montesquieu, os 3 poderes, mas a gente esquece que também você, jornalista, faz parte desses poderes. Porque é um quarto poder relativo. Poder, exatamente. Como já tive professores que falam assim, a imprensa tem um quarto Hoje poder o Ministério Público é muito mais poder do que a imprensa. Ah, não, isso com certeza. Mas a questão é que, tipo, mas a formação popular, o dever ser, a né? noção do dever ser de cada um na sociedade. Porque é aquilo que você falou, tem um abismo entre o povo, a noção técnica, que é o jornalista, e que é aquele cara ali que tá falando e resmungando no celular. Se os meninos, desde o 1º ano do ensino fundamental, pegassem a Constituição, e não é um estudo técnico aprofundado, técnico não, é mínimo, razoável. Ó, se ficar nos primeiros 5 artigos, aliás, se pegar o artigo 5º só o artigo 5º, e começar a estudar. Dá um período inteiro da faculdade. Então, os 3 anos mais fundamentais. Básicos. É o fundamental para eu exerci um projeto. Poder emana do povo. Ia ver artigo 1º, artigo 2º, até o 5º já estava bom. Sim, e eu fiz um projeto como esse alguns anos atrás, que era uma escola preparatória, né, que eu almejava com que os jovens aí da periferia pudessem ingressar no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, e como uma forma de ter acesso a uma escola completa, porque eu entendi o seguinte, né? A oriundo de escola pública, vejo muitos alunos aí quando nós fazemos as nossas palestras, né, nos colégios públicos, e que tinha aquele vislumbre com as Forças Armadas, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, e muitos questionavam, falavam, pô, como que eu faço para ingressar? Porque não tinham acesso à informação. E aí você pega, eu falo porque eu já trazia mais para anos anteriores, eu estava naquela mesma condição, oriundo numa comunidade, com todos os problemas sociais, uma família que era estruturada, mas não tinha acesso à informação. E aí eu, por exemplo, eu falei, não, eu preciso fazer algo. Criamos um projeto, trabalhamos para essas crianças e adolescentes, trabalhamos a parte orientacional e esse era um dos critérios, Jacinto.
você estudar o direito constitucional, pegando o artigo 5º, o inciso, desde o artigo 5º até o artigo Todos, 10º. pra pegar todos. Não, colocava os principais, principalmente que é o direito de ir e vir, a questão, por exemplo, o direito constitucional, o direito essencial e também um pouco da teoria do crime. Por quê? Orientar o que você está com algum objeto que pudesse ser de um crime. Porque, querendo ou não, o jovem que vive na periferia, ele, querendo ou não, ele tem muito fácil acesso. Tá ali na cara dele. Na cara dele. Eu falo porque eu vivenciei isso. E se não tiver uma família estruturada, ele acaba se levando porque eu já não tenho mais o que fazer, eu já não tenho mais por quem rezar, eu vou me entregar de corpo e alma. E aí você pegar aqueles jovens ali, uma questão também que eu coloco como inciso que deveria ter nas escolas. Inserir o atendimento pré-hospitalar, primeiros socorros. Todos nós poderíamos aprender a salvar vidas, não tirá-las. Manobras básicas ali. Cara, isso aí, querendo ou não, você acaba criando o quê? Um cidadão, que eu falo não é um cidadão de bem, como é aquele politicamente conhecido, mas eu falo que pessoas conhecedoras. Aliás, eu tenho uma birra tão grande desse cidadão de bem, né? Mas uma birra tão grande, porque não gasta a página 3 para ver que cidadão de bem, caramba, quantas vezes você dá notícia, fulano é cidadão de bem, não dura, não fica em pé até a página 3. Mas a hora que você vai ver, eu não gosto do termo, e aí é uma usurpação que fizeram do termo cidadão de bem. Simples assim, não é nada mais do que isso. Mas assim, eu vou discordar de você. Sim. No sentido dessa... Eu acho que o militar seja policial, seja militar do exército, o militar, ele tem que ir pra lá vestir a farda por vocação. Sim. Não porque ele tem acesso à informação ou tem um prato de comida. Ou um salário. O que acontece é que aquela pessoa que tá ali na periferia, ela não tem para onde correr. E aí ela encontra uma instituição que tá assim, caramba, e aí junta uma coisa com a outra. Não deveria ser assim. Sim. Para você vestir a farda verde-oliva ou a marrom do policial militar, tinha que ser uma coisa de vocação. Eu nasci policial, eu me vejo policial, eu quero prestar serviço para a sociedade sendo policial, sendo militar. Qualquer coisa que passe disso para mim é ruim. Sim. Então se você procura... O militar tem que ser vocacionado. E muitos desses... Sim. Só que aí acontece... Como o Estado não consegue levar a política pública até as vilas e favelas, e fica mais fácil ele chegar pro crime, tá ali, poxa, você começa a ganhar R$50 ali pra você levar não sei o quê, daqui a pouco você começa, né? Você vislumbra uma carreira e aí chega alguém, a proposta é muito boa e louvável, e até pode no primeiro momento falar, poxa, salvei ali 50 amigos meus do mundo do tráfico, porque foi pro exército, ou foi pra marinha, ou foi pra aeronáutica, ou virou policial militar. Mas no segundo momento, em tese, joinha, tem que ser vocação. Assim como o jornalista tem que ser vocação. O médico, que muitos deles hoje vão pra faculdade para ter status, para ganhar dinheiro, mas que não tem vocação nenhuma para ser médico. Sim. Na faculdade, o juiz de direito, a gente viu um exemplo aí de um juiz de direito que quase enfiou o Brasil num buraco. Porque não tinha vocação para ser juiz. Tinha vocação para ser político. Tanto é que virou político agora. Exatamente. Não deveria ser. Aliás, se pegar... Eu já ouvi dizer, eu não sei se é verdade, mas já pegaram as notinhas dele. As notinhas deles eram muito ruins. E a vocação é a vocação de alma. Sim. Para ser policial militar, para ser do exército, para ser da marinha, para ser da aeronáutica, tinha que ser de uma vocação de alma. E aí eu concordo com você quando você fala não existe ex, porque se é vocação de alma, amigo, você vai ser policial até morrer. E vai ser lembrado até... Vai ser militar do exército, da marinha, da aeronáutica, até morrer, porque é vocação de alma. E a instrução de banquinho, e eu falo porque eu dei, assim, incansáveis instruções de banquinho. Aí é falado... Então explica pra mim que eu não sei o que é. É a aula de sala de aula, porque tem a instrução de campo, onde você ensina tanto a ordem unida, quanto munição, arma de tiro, comunicação, mas tem as IGs, que são as instruções gerais. Você vai aprender os regramentos, os manuais mesmo. E aí lá, a todo tempo a gente faz essa ideia. Você é militar 24 horas. Você vai deixar de ser militar, quando acabar o seu serviço militar obrigatório, porque aí sim, por lei, está sendo desligado. Mas o militar que não é o conscrito, né, que não é o EV, ele passa a ter, por exemplo, o sargento. O sargento é de carreira, né? O oficial, é de carreira. Até o temporário também. O oficial temporário, por definição, aquela questão da carta patente. Ela
vai carregar pro resto da vida. Se é a vocação, é o resto da vida. E assim, a maioria das pessoas que servem na condição que a gente serviu, elas aprendem, usufruem, mas depois viram a página, uns com saudosismo, com boas lembranças, outras com nem tantas boas lembranças. Mas enfim, é uma situação diferente. A gente é reserva não remunerada, a vida segue, a gente tem que ganhar o pão de cada dia. Então, fica os bons ensinamentos, né? Mas aqui caminhando... Então, é bom. É bom, porque... No mínimo você sai sabendo arrumar a cama todo dia. Boa! Pelo menos limpar uma casa, fazer uma capinha num lote. Você não tem oportunidade de estudar. Nojinho com comida molhada, né? Tem muita gente você não tem oportunidade de estudar. Uma família desestruturada, com crime batendo na sua porta, você ter uma instituição que não deixa ir por esse caminho, é muito bom. Sim. Mas melhor é só falar assim, aqui eu quero servir, eu tenho vocação, eu quero. Aí é o ideal. Não, é a maioria. Vou falar, Jacinto, eu falo porque... porque tiveram alunos ali que eu vejo hoje, né? Inclusive, tem um que é oficial hoje, tá na Venezuela, tá? Que é o Caio. O Caio, até mandar um salve pra ele, o Caio Santos, né? Tenente do Santos hoje, aí do 12BI. Que hoje, né, é 12 Bill. E é um jovem que, de fato, tinha esse brilho nos olhos. Eu falo no sentido de ter um projeto como esse, Jacinto, não é pra aquela coisa romantizar, de querer falar, eu salvei vidas, não. Mas é porque, de fato, quando eu era adolescente, quando eu era criança, né, eu vi uma realidade que poucas pessoas estendiam a mão para a comunidade. Hoje não. Hoje já tem um olhar mais humanizado. A gente tem aquela questão assim, que hoje os direitos humanos, eles são válidos até mesmo para ter o resgate. E aí você poder trazer essa pessoa e falar, olha, eu vou te dar uma oportunidade para você ter conhecimento e com base nesse conhecimento você vai poder se transformar. Porque num projeto como esse, você não forma um militar. Você forma uma pessoa conhecedora e ela vai definir. Cidadão. Sim, eu tenho aluna hoje, por exemplo, a Emanuele, Manu, é enfermeira. Eu tenho, as que eu tenho contato. Eu tenho aluno hoje que está se formando até no jornalismo, que é a Kathleen está formando no jornalismo, eu vou falar... vai ser um excelente jornalista, e tenho pessoas que são formadas na área jurídica, porque aquilo ali foi uma porta de entrada para o conhecimento. E é válido. Sim, eu falo hoje que o que falta, principalmente, nós temos até alguns assuntos que foram colocados aqui em pauta. Liberdade de ação, tá fluindo. Sim. E essa questão seguinte, é justamente a gente mostrar o outro lado. A gente está passando por um processo hoje, trazendo já mais para a atualidade, que é esse assunto de guerras. A guerra, ela sempre existiu, mas agora com mais repercussão, porque fora do Brasil, se fala muito sobre a guerra. Mas as nossas guerras que nós tínhamos aqui, por exemplo, pessoas que estão ali numa situação de rua, né, que é um contexto político, social que não é feito. A gente fala da nossa região ali, Complexo da Lagoinha, Pedreira, centro, o hipercentro, assim, tá tomado de pessoas em situação de rua, cometendo pequenos delitos. Ah, mas ele é um ladrão? Não. Às vezes é uma pessoa que tá ali para poder tentar conseguir pelo menos ter o que comer. Porque é muito fácil eu julgar uma ação que ela é delituosa, mas sem saber que por trás daquilo ali tem um ser humano que talvez pediu várias oportunidades e não teve. E aí a gente começa a entender, poxa, se eu pudesse ter interferido na história daquela pessoa no passado, talvez ela não estaria ali cometendo esses delitos. E eu penso dessa forma. Com certeza. Eu vou ver do cidadão, né? O exército te ensina, né? É você imaginar várias possibilidades e se colocar em várias possibilidades, como que você vai se sobressair. É o mapa da força. Você, quando faz o mapa da força, você vai imaginar o seu inimigo, imagina o seu território, enfim. E é a mesma coisa do contexto que nós estamos vivenciando hoje. E se me permitem, né? Não tem permissão, aspirante. Tô zoando, pode falar. Se me permite, né? Tem que permitir. Pô, saudades, viu, velho? Toda hora alguém me pede permissão pra fazer alguma mais coisa. Antigo. Eu tô pedindo permissão. Tudo, permissão, tem permissão, não tem permissão. E aí, eu queria trazer esse assunto, Jacinto, porque o Jacinto, além de ser jornalista, é muito conhecedor. É uma parte que eu queria explorar, que era o seguinte... Aqui, só antes de você fazer a pergunta, só eu comi tudo? Não, porque foi tão rápido que você nem viu. Todo mundo ganhou. Aqui, ó, mais uma vez. Eu demorei, viu? Tá muito bom. Eu quero fazer um merchan aqui agora, rapidamente, tá? Se a gente continuar.